pode aplaudir o Senhor pelo privilégio que é? Começou mais um mês e nós viramos o tema. Nesses próximos 2 meses, nós vamos falar sobre esse nome maravilhoso em inglês, shifted, que é nada mais, nada menos que mudado, transformado, revirado, chacoalhado, sacudido. Quem quer viver em nome de Jesus nesse mês, uma mudança na sua vida, pode dar um glória a Deus. E esse tema para mim foi muito especial porque foi uma grande confirmação. Nós não precisamos nos mover por confirmações se nós queremos que o Espírito Santo fala conosco, que nós temos intimidade com Ele. Mas eu acho muito legal quando eu vejo que o Senhor está apontando todo mundo para a mesma direção. E foi muito importante que há umas 3 semanas nós estávamos reunidos com os líderes de GC e nós estávamos sonhando, planejando, orando por esse momento de transformação. E ver que de forma global, o mundo inteiro, os jovens da Lagoinha do mundo inteiro vão falar sobre esse assunto. Você não acha que dá uma esperança e uma fé muito grande de que o que vai acontecer daqui para frente? Porque eu não sei você, mas eu estou com essa expectativa. Eu estou com esse desejo de ver o que Deus vai fazer. E eu estava orando por esse tema, o que o Senhor tinha para falar, e foi muito legal que vários temas já tinham vindo à minha mente. E eu confesso que hoje eu ia por outro tema, e o Espírito Santo falou, não, vamos por essa rota. E eu queria, para começar esse tema sobre transformação, eu queria falar sobre mude o que você vê. E eu queria começar conversando com você sobre esse assunto, e eu vou ser muito honesto, eu precisar muito da ajuda de vocês para uma coisa. Quem é mais próximo de mim, mais íntimo, você vai ver que essas palavras, esses próximos 2 meses, eu estou sentindo que vai ser uma grande autoexposição. Vai ser uma grande humilhação para mim mesmo. Mas eu falo isso brincando, mas é porque é importante, porque eu acredito que nós podemos aprender com os acertos e até mesmo com os erros dos outros. Você crê nisso? E a gente tem que ter humildade também para expor, porque uma coisa que eu levo para a minha vida é, se eu me permitir errar, que pelo menos a minha transformação sirva de inspiração, ou que a gente vá junto nessa mesma caminhada em nome de Jesus. Amém? E eu te peço também que, ao longo desses meses, que você seja muito humilde consigo mesmo e não vai para a posição de juiz e de julgador do irmão do lado, ou da sua esposa, do seu esposo. Seja humilde, se for para cobrar, cobre de si mesmo a mudança. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E falando sobre mude o que vê, eu não quero entrar especificamente, apesar que nós vamos talvez passar por esse assunto, eu não quero falar do que você vê de forma física, qual série você está assistindo, qual filme você vê, qual vídeo você vê, o que você está se alimentando, apesar que isso também engloba, mas eu quero que a gente vá mais fundo. Melhor dizendo mude como você vê as coisas. Porque para 2 pessoas diferentes, com mentalidade diferente, vendo a mesma coisa, a interpretação pode ser completamente oposta. Estava conversando com alguém, a gente estava falando sobre frases que irritam. Gente, eu não tenho uma característica, assim, eu tenho me esforçado muito para ser otimista, mas o meu instinto é ser pessimista, tá? Assim, estou me expondo. Não estou falando que eu estou certo, estou erradíssimo. Alguém mais tem um instinto mais pessimista? Assim, gente, eu estou me expondo, você não tem vergonha de se humilhar junto comigo, não? O pessoal da luz, obrigado. Obrigado, mídia, não tem como. Vocês vêm otimista, mas o medo de dar tudo errado. Você tenta ser otimista, mas já vem no medo. Tem lugar que treina a gente a ser pessimista. Mas eu estava... É engraçado, e aí uma frase sobre otimista, sabe aquela galera que vem com esse discurso do veja o copo meio cheio, meio vazio? Eu me vontade de quebrar o copo e tacar água na cara da pessoa. Alguém mais sente uma raiva dessas frases? Ai, você está vendo o copo meio vazio ou meio cheio? Eu não estou vendo esse copo. Eu não quero ver esse copo. Gente, eu vou passar minha última vergonha para a gente ir para a Bíblia. Eu já briguei por muitos motivos pertinentes no meu ponto de vista. A Priscila vai dizer que era desnecessário. Mas, como meu ponto de vista que está certo, eram assuntos pertinentes, ok? Ok, gente? Só a Priscila que acha que não. E aí, uma vez ela veio com uma história, eu acho que foi Satanás que criou aquela história, falando da torrada queimada, que todo dia o esposo comia a torrada queimada, e os filhos, um dia perguntou, pai, por que você come essa torrada queimada e não reclama? Primeiro problema, quem janta torrada? Que família do universo janta torrada? Alguém janta torrada? A história já não me pegou ali. Essa família não existe. Se tivesse falado um arroz queimado, tô junto, mas uma torrada.
E a Priscila queria falar que eu reclamava muito dos comportamentos dela e que a moral da história era uma história clichê. Sabe essa história tipo patinho feio? Tipo uma história muito clichê. Ai, a sua mãe já se esforça muito. Então, não lembro, tipo assim, por que eu vou reclamar já que ela se esforçou muito para queimar a torrada? Véi, Deus me ajuda. Ai, Deus, tantas lutas, tantas dores. Mas eu descobri que eu estava errado, não por essa história ridícula. Nada contra o autor, você foi muito usado, como diria Ana Paula Valadão, usado pelo inimigo. Porque, gente, eu lembro do dia que ela veio com essa história, eu falei, não, eu já esqueci qual era o motivo da briga. A briga virou, você está me falando de uma torrada ridícula, está me falando que eu sou ingrato. Vamos para a Bíblia, ver o que a Bíblia fala? Mateus 6, 22. Vai para a Bíblia, eu já me expus bastante. É bom que a primeira palavra ainda de 2 meses. Mateus 6, 22 vai dizer: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, ou estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Aqui, Jesus está dizendo basicamente que os seus olhos são a porta de entrada e a lanterna da sua alma. E a pergunta que a gente fica é: o que você está vendo está iluminando o seu espírito e a sua alma, ou está dando trevas para o seu ser como um todo? E é legal que eu estava estudando sobre essa palavra, e o Luciano Subirá deu um exemplo muito bacana, que é como a lua, e a lua é engraçado que, quando você descobre na escola que a lua não tem luz própria, ela é um grande espelho. Ok, gente? Você sabe? Sim, eu estou com medo para falar. A lua é um grande espelho, não sei se você sabe, ela não emite luz, ela não é o sol. A luz reflete a luz, a lua reflete a luz que é a terra e que o sol está rebatendo tudo, e ela reflete. Se ela não recebesse luz, a gente não veria a lua. Você sabia disso? Gente, disse que você sabia, pelo menos para eu saber que o Legacy é um pingo de cultura. Estou brincando, você não tem obrigação de saber disso não, tá? Da mesma forma, o texto está dizendo exatamente a nós. Os nossos olhos vão ser a porta de entrada para nosso espírito, a nossa alma, que é um espelho. E a pergunta que fica é: o que nós estamos refletindo? Com o que você vê ou como você vê, o que você está refletindo? Se eu estou vendo tudo com uma forma negativa, automaticamente tudo que eu falo e tudo que eu reflito é o quê? Negativo. Se eu vejo tudo criticando, se tudo que eu faço é criticar, a partir daquele momento tudo que eu faço é ver como crítica. Se tudo que eu faço é acusar, a partir daquele momento tudo que eu vejo é acusação. Você consegue perceber comigo a seriedade dos olhos? Por isso que se a gente quiser ver a primeira mudança, vamos mudar a forma como que a gente vê as coisas. Outro texto muito importante, Isaías 43, 19, vai dizer: pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Veja o que ele está dizendo. Ele fala: já estou fazendo algo novo. Deus fala: está quase acontecendo. Vocês estão vendo? Vocês percebem o que está acontecendo? Se os seus olhos não forem bons, como é que você vai ver o que Deus está fazendo? Se você não tiver olhos bons para ver o que Deus está fazendo, você vai ver tudo como o quê? Como que Deus não fez. Faz sentido? Pô, Deus já fez isso tudo, mas Deus não fez o que eu quero. Então Deus não fez nada. Porque os olhos estão contaminados. E o que reflete é que o nosso coração, como a Bíblia diz, está cheio de trevas. E é doloroso a gente ter que falar isso, porque essa treva aqui, eu não vou dizer que é um privilégio ou um problema de quem não é cristão. Você que se considera muito cristão, muito crente, muito espiritual, como eu me considerava, quando você se analisa, quão cheio de trevas o seu coração está, baseado no que você vê. Esse exercício de autoanálise, ele é muito doloroso, que você descobre que mesmo sendo o crente espiritual maravilhoso, talvez você está dando muito espaço para a treva, pela forma como que você vê as coisas. E eu queria te falar 4 problemas. Nós vamos ter que ler muito a Bíblia hoje, porque eu quero que você saia daqui entendendo completamente sobre essa visão, ou pelo menos iniciando esse assunto bem.
Combinado? Então você vai junto comigo daqui para frente? Eu já te expliquei, então, a importância, a introdução dos olhos. Eu quero te falar sobre 4 perigos que os olhos representam para o seu espírito e para a sua alma. Também para o seu corpo. Mas nós vamos focar mais aqui em espírito e alma. Combinado? Não estou ignorando o corpo da equação não, tá? Mas é só para a gente fazer aqui um negócio bem estruturado, que eu poderia entrar no corpo, no que eu vou falar. Primeiro perigo dos olhos. 1 João 2,16. 1 João 2,16 vai dizer o primeiro perigo, que diz assim: pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, a cobiça dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Colossenses 3,5 vai dizer: portanto, façam morrer no mesmo texto. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Primeiro perigo dos olhos é cobiçar. Cobiçar é desejar compulsivamente algo, e geralmente algo que outra pessoa tem. E essa palavra é para mim, Rafael Rodrigues, no dia de hoje, a palavra que define o problema do ano de 2024 e 2025. Cobiça, para mim, é uma das melhores palavras para descrever o problema e a facilidade de vender as coisas nesses últimos anos. Eu não sei se você sabe, mas eu e a Priscila, a gente cuidou da comunicação da igreja por alguns anos. E eu te falo isso para você entender, saber onde eu vou chegar. E paralelo a isso, eu já era designer gráfico desde a minha adolescência. Eu comecei a trabalhar eu comecei a dar aula particular com 12, 13 anos. E fui trabalhando sempre que meu pai não tinha dinheiro. E eu não queria ficar pedindo dinheiro pro meu pai, porque meu pai ganhava o suficiente para sustentar os filhos. E no Brasil tudo é caro, desde que o mundo é mundo, né? E queria ir para encontro com Deus, não tinha dinheiro, então comecei a trabalhar, sabe? E uma porta que se abriu foi o design gráfico. E eu virei designer gráfico com 13 ou 14 anos. E aí comecei a ganhar meu dinheirinho daqui, dali, bacana. Quando foi na pandemia que deu aquele boom de venda de curso, um que me chamou a atenção foi estudar sobre marketing digital, que já era algo que eu já fazia sem saber que eu fazia. Que eu já gostava de falar sobre esse assunto. E aprendi sobre várias formas de vender, de gatilho, de tudo. Então isso aqui é um assunto que eu não sou melhor, mas que eu domino minimamente. E uma das melhores estratégias, na verdade, quando a gente vai ensinar sobre venda online, a gente ensina sobre duas possibilidades. Ou você toca na dor, ou desperta desejo. Se você conseguir fazer os dois juntos, você ganhou. Dor. Por exemplo, minha esposa, psicanalista. Dor da alma. É muito fácil falar sobre dores da alma. A própria venda dela é a própria dor literalmente. Mas tem, por exemplo, o Henrique está aqui, vende carro. Eu posso ir para a dor. Você está andando de autocarro, seu carro está ruim. Mas eu posso despertar desejo. Um carro melhor, um carro mais novo, um carro mais completo, um carro com menos quilômetro. Você consegue perceber a diferença? Agora, se eu junto os dois, você está andando com um carro ruim, seu carro está horrível, dor. Mas você também está querendo um carro novo, às vezes você nem queria, mas começo a te turbinar de anúncio para você agora começar a querer uma Mercedes. Senhor, amém, uma Mercedes, cremos no amanhã. Você consegue perceber como é que a cobiça foi importante nesse processo? De despertar o que o outro tem? E, gente, está errado querer algo? Não, o perigo está na cobiça, essa compulsão, esse desejo maníaco, louco, compulsivo de querer tudo e nada está bom. E você nunca está satisfeito com o que você tem. É um grande perigo dos olhos. E quando os olhos não são sarados, você nunca gosta do que você tem, você sempre começa a olhar para o que tem do lado do coleguinha e fala: nossa, o dele é mais legal que o meu. Quer ver um negócio que eu tenho uma guerra, que é uma cobiça que eu tenho que lutar constantemente? Isso aqui foi uma cura de Deus na minha vida. Desde criança eu era louco para ter um celular bom. E eu acho que eu atraía problema, que todo que eu tinha estragava. Mano, eu precisava ser liberto. Não pode, só pode. Eu lembro até hoje, eu troquei uma carta de condução, eu não tirei carta de motorista para comprar um Moto G. Mas a humilhação não chegou naquela altura, não. Chegou aqui quando eu tentei tirar a carta em Portugal. A humilhação chegou 10 anos depois. A fatura chegou, meu pai doido para me dar uma... Era o sonho do meu pai dar para todos os filhos a carteira, né, de motorista. Não, vou chegar ainda. Eu perturbei meu pai que eu queria um celular. Meu pai ficou irritado, mas me deu, que era uma promessa dele. Meu celular com 3 meses eu joguei no vaso e queimou.
Não é que eu joguei também. Não era retardado a esse ponto. Eu fui dar descarga, ele estava no bolso, eu fui dar descarga e ele caiu e queimou. Fiquei sem celular e sem carro. Aí quem está tentando tirar a carta de condução em Portugal sabe do que eu tive que passar aqui, né? 10 anos depois, sem paciência, velho, ouvindo aquele povo me gritando, me xingando, sentindo um burro todo dia. Eu só lembrava daquele Moto G. Só lembrava daquele Moto G. Cobiça do inferno. Mas já reparou que também a gente está sendo treinado a cobiçar? Você reparou que a estratégia de marketing, todo ano eu lanço sempre um telemóvel mais novo para que eu compre e sempre mudo? É o movimento da Terra. Se você não se controlar, meu querido, você vai estar sofrendo assim, uma coisa muito perigosa. Vamos para um outro perigo do olho, Provérbios 14:30. O contentamento da saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. Pesado. Você pode falar comigo? Pesado. Outro dia eu fui falar isso com alguém pesado, ele não entendeu, como se eu estivesse bravo. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, mineiro não pode falar nada também. Sou mineiro, a gente tem uma expressão sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Mineiro, sendo mineiro. Parecido com a cobiça, eu fui estudar a diferença de cobiça e inveja. E a cobiça é o desejo compulsivo por ter algo, e geralmente, não 100%, mas que alguém tem. A inveja é como se fosse a irmã gêmea não idêntica da cobiça. Mas a diferença é que a inveja não está bem ligada ao que você quer ter, o que o outro tem. É que você não consegue ficar feliz com a conquista do outro. Porque os seus olhos estão tão contaminados que tudo que o outro tem, você olha com um olhar invejoso e fala, por que ele tem e não eu? E todo mundo, sem exceção, vai ter alguma área da vida que a inveja vai querer tentar. Eu não estou te dizendo que você é invejoso, que você tem uma grande dificuldade. Talvez você tenha, tá, tudo bem, é confessando que a gente começa. Mas todos nós vamos ter áreas da vida que a inveja vai vir como uma boa oportunidade de querer nos derrotar. É verdade ou é mentira? Terceiro, Números 13:33. Outro perigo dos olhos. Números 13:33. Vimos também os gigantes, os Néfilins, isso é, os Anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Aqui eles estão dando um relatório da Terra Prometida e fala, nós fomos lá, vimos um bando de gigantes, e ele não fala, é que os gigantes eram muito grandes, ele fala, diante dos nossos olhos, nós nos víamos como gafanhotos, seres minúsculos diante deles. Um outro problema dos nossos olhos é nos ver da forma errada. Foi esse povo gafanhoto que derrotou os gigantes. Sabia disso? Fez esses gafanhotinhos aqui que pisam e morrem, que derrotou. Sabe qual é o perigo de você se ver errado? Nossa, eu passei semana passada, não estou fazendo publicidade, não é para sair o anúncio, pastor de jovens, vende no altar, curso transformador, de coaching motivacional, Não é. Mas eu queria contar só como que isso é tão doloroso. Passei semana retrasada por um treinamento que acabou comigo em 1000 pedaços. Estou até agora juntando os caquinhos. Se alguém achar uns pedaços aí é meu, tá? Tá tudo certo. E uma das coisas que mais me doeu foi enxergar. Eu já sabia que eu não me via muito bem. Mas enxergar os danos reais da gente se ver da forma que não deveria nos ver. Eu não estou nem usando a frase não nos vermos como Deus nos vê, porque isso é muito desafiador. Mas você não ser minimamente justo consigo mesmo no olhar? Você já reparou como que a gente tem de ser injusto no auto-julgamento? Você quer ver se você é justo ou injusto? Quando você erra, qual que é a sua reação? Se a sua reação é ficar se martirizando, penalizando e sentindo muito mal pelo seu erro, você tem grande chance de estar se vendo mal. Com que frequência você fala, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso, não, isso não dá certo, isso não é pra mim? Quantas vezes você desistiu das coisas? Quantas vezes você tentou para pegar para fazer e deu errado e você desistiu? Quantas vezes você falou, nossa, é que eu sou burro, é que eu tenho dificuldade? Não precisa ir longe não, semana passada no culto inglês a gente orou, repreendendo a fala que muita gente fala, ai que eu sou burro, eu não consigo aprender inglês, isso é difícil para mim. Alguém já falou isso, além de mim, para confessar pecado? A gente não se vê da forma que Deus nos vê, né?
Porque eu não acredito que Deus tenha feito uma obra falhada, uma obra burra. E atenção, Priscila me xingou semana passada. Eu não estou te chamando, estou falando que você se chama, tá? Que depois sai também no Twitter lá. E aí eu não quero ser acusado pelo que eu não falei. Quarto problema dos olhos, Mateus 20, 11 diz: e recebendo o pagamento, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça, não ajustaste contigo um dinheiro? Toma o que é teu e sai. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou o bom? Aqui a dinâmica, a parábola de Jesus era dos trabalhadores da última hora, que os da última hora ganham o mesmo tanto do que se trabalhou mais. Quem trabalhou o dia inteiro ia ganhar 100 euros, e o que trabalhou só 2 horas do dia ia ganhar 100 euros. E a discussão que Jesus queria ensinar era a disputa que estava tendo no povo, especialmente dos fariseus, que era: é lícito eles que chegaram agora ganhar o mesmo tanto que eu deveria ganhar? E a resposta de Jesus é: primeiro, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Amei, está aqui. Não é lícito fazer com o que é meu? Amei Jesus falando: é meu, eu faço o que eu quiser. A obra de Jesus, ele faz o que ele quiser na obra dele. Amém, igreja? Lembra disso, a obra é dele. Mas ele responde falando que: sou eu que sou injusto, ou seus olhos que são maus, que não aceitam que eu sou bom? E o quarto problema é literalmente os olhos maus. Olho mau é quando você interpreta sempre o pior daquela situação. Gente, quando você vê um problema, como você vê o problema? Ele é só um problema, ele é um master problema. Quando você vê o desafio, ele é um pequeno desafio ou um grande desafio? Quando você vê a traição, ela é uma pequena traição, uma grande traição. Quando você vê uma enfermidade, ela é uma enfermidade ou ela é um fim da sua vida? Quando você tem um não de Deus, o não é só é uma proteção ou é uma falta de amor de Deus com a sua vida? Você consegue ver como que os olhos maus atrapalham toda a dinâmica de vida daqui para frente? É por isso que os olhos maus contaminam o corpo inteiro. Agora, vamos falar dos colírios? Vamos falar? Como é que a gente lava esse olho para começar a enxergar direito? Primeiro, 2 Coríntios 5,17. Desculpa, primeiro, 2 Coríntios 5,7. Pois vivemos pela fé e não pelo que vemos. Uai, Rafa, você está me dizendo que a gente tem que tomar cuidado com o que vê. Aí você fala para a gente não ver. Basicamente, primeiro colírio, a partir de hoje, você vai colocar, vai pingar no seu olho, todo dia, o colírio para ativar os olhos da fé. Combinado? Porque nós não andamos pelo que vemos. Porque se a gente andar pelo que vê, a gente não anda. É verdade ou é mentira? Vi um vídeo outro dia de uma, eu acho que é médica pediatra, falando que uma mulher foi xingar ela, né, que o povo está gostando de xingar nas redes sociais, falando: prefiro que meu filho, proteger meu filho agora para ele não sofrer agora e depois logo se ver. E ela foi falar: você vai proteger seu filho para sempre? Se você for por esse caminho, você não tira seu filho de casa nunca mais na vida, porque ele sempre vai ter um problema. Não é verdade ou é mentira? É desafiador ser pai de criança, não é? É desafiador demais. E o medo de levar para a escola e ter algum crime? E o medo de ir para a escola e ter algum abusador? Porque isso é uma ameaça cada vez mais real, não é verdade? Mas aí agora a pergunta que não quer calar é: eu vou me mover pelo que vejo ou pelo que creio? Porque se você não ativar a partir de hoje e ver as coisas com fé, você não vai sair do lugar. Começa a ver com fé. Lembrando que Hebreus 11, vamos lá ler o que diz Hebreus 11, o que é fé? Para você não ter dúvida do que é fé, já que eu estou te falando para usar os olhos da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olhos da fé seriam então os olhos de convicção, da certeza de que vai acontecer, mesmo que você não esteja vendo com os olhos físicos. Combinado? Eu estou vendo o cenário, Isaías 43. Vocês não estão vendo que no meio do deserto vai surgir água? A pergunta de Deus é: já está acontecendo. Vocês estão vendo? Não tinha água, provavelmente.
Mas a promessa era, vai ter? Você já está vendo? Então os olhos da fé, eu já vejo, mesmo que não esteja acontecendo. Combinado? Vamos pingar outra dose de colírio? Bem parecido com esse, da fé. Vamos lá para Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu quis ir um pouco diferente do tão conhecido, seja forte e corajoso, mas um olho muito parecido da fé tem que ser o olho da coragem. Por que que eles não estão juntos? Porque o que adianta eu ver que vai acontecer, mas não ter coragem para fazer acontecer? O que adianta eu ver que vai ter um templo novo, se eu não tenho coragem de arregaçar as mangas e ir lá fazer o que tem que ser feito? O que adianta eu ver, eu tenho certeza que essa igreja está cheia de jovens sendo salvos, mas eu não ter coragem de evangelizar? Faz sentido? Não coloque no mesmo pacote, porque não é. A fé é um grande combustível da coragem, sem dúvida. A fé abastece a coragem. Mas se você não usar a coragem, a sua fé vai esmorecendo, ela vai morrendo, porque nada adianta você ver com os olhos da fé, mas na hora do vamos ver, vamos fazer, eu não ter coragem. Porque a mesma coragem foi que Josué precisou ter, porque Deus não mandou Josué. Deus manda umas coisas interessantes para Josué, ele fala, medita na minha palavra. Então você poderia ter parado ali, mas Deus também deu a mesma ordem, seja forte e corajoso. Porque naquela hora da guerra, o que precisava não era de um Josué medroso, não era de um Josué covarde, e não só de um Josué que conhecia a palavra, precisava de um Josué que instruísse na palavra, mas precisava de um líder que fosse forte e corajoso, porque já era uma realidade com os olhos da fé, que a terra prometida era deles, mas na realidade ainda não tinha sido conquistada. Eles já viam a terra porque já era uma promessa, a fé já estava abastecida, mas agora é hora da coragem em executar aquilo que a fé já declarou como realidade. Faz sentido? Terceiro, e esse eu quero te contar. Provérbios, vamos pingar mais uma gota de colírio? Vão? E atenção, esse colírio aqui, para quem for mais velho, porque eu descobri que hoje em dia os colírios é de Nutella, né? A galera que usa óculos, que tem mais de 25 anos, e usa óculos há pelo menos mais de 10, 15 anos, vai lembrar que aquele colírio ardia lá na alma, não é? Quem é da época que o colírio ardia para assim, ó, que você ardia, chorava e ficava sem enxergar? Você é dos meus. A gente usa óculos desde os 12 anos de idade. Então você vai concordar comigo que o colírio era muito ruim antigamente, não era? Outro dia eu fui descobri que não tem colírio bom e ruim, descobri que tem colírio de pobre e de rico. Que eu voltei no Brasil ano passado e fui fazer consulta em consultório de pobre. Que eu tinha feito num consultório de rico não ardia. Eu fui fazendo de pobre porque eu quis economizar, porque, né? Que não consegue. Volto pro Brasil falando, já estou com euro, mas não, quero passar as mesmas vergonhas. Fui lá, fui querer ser pobre prêmio, chegou aquela mulher com aquele colírio do quinto dos infernos, ardendo na minha alma, e é claro que eu não fiz uma idiotice só, eu fiz 3. Eu fiz sozinho, no sol, e não conseguia pegar o autocarro, que eu falei que eu não ia chamar Uber. Eu te falei que eu vou me expor, gente, porque o colírio doeu. E esse colírio eu acho que é dessa época, porque descobrir que a gente não olha com fé e não olha com coragem é um pouco complicado. Provérbios 22, 29 vai dizer, vê um homem, desculpa que eu acho que eu abri aqui errado, Provérbios 22, 9, tá certo, eu que estava lendo errado. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Aqui a palavra generoso é literalmente, no hebraico, aquele que tem um bom olho. Sabia disso? Porque bons olhos para o hebraico é generosidade, porque porque para eles é um olho, não é 2 olhos, é como se você tivesse um olho, que os seus olhos estão olhando para aquilo, só para aquilo, entendeu? Dá uma atenção legítima. Estou resumindo bem resumido, tá, gente? Mas que é para dizer que o quê? Você olha com muita atenção para a generosidade, para a ajuda. E uma coisa que a gente tem que ter a partir de hoje é um olhar generoso. Não adianta, e eu não vou fazer isso, chegar aqui com a palavra, você vai enxergar, você vai ser corajoso, você vai ter fé, e você continuar sendo mão de vaca. Não ajudar quem precisa de ajuda. Não semear na vida daquele que está precisando de ajuda. Não ser generoso com o necessitado. É hipocrisia, é falsidade, é mentira, está tudo errado.
Se você vai mudar sua visão hoje, uma coisa que você vai colocar no lugar da cobiça vai ser generosidade. Para toda vez que você ficar cobiçando o que o outro tem, pega o que você já tem e dá para quem não tem nada. Você vai ver como é que você já tem muita coisa. Faz sentido? Próximo. Colossenses 2:6. Colossenses 2:6. Eu vou ler aqui nessa versão porque vai ficar melhor. Colossenses 2:6. Quanto aos que eram considerados influentes, os que eram então... coloquei Gálatas. Portanto, como vocês receberam de Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você não vai acordar o gratiluz do dia, não, mas a partir de hoje, para a sua vida, seja grato com o que você já tem, mesmo que não seja o suficiente que você quer. Combinado, igreja? O texto é muito pesado, que vai dizer, nós que já recebemos Cristo, continuemos a viver nele, enraizados, aprofundados, construídos nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Pega a sua gratidão e joga no extremo. Para toda palavra de reclamação que você der a partir de hoje, você vai trocar pelo agradecimento. Mas não é gratidão, agradecimento passivo-agressivo, não. Obrigado porque está dando tudo errado. Obrigado que meu carro estragou justo hoje. Glória a Deus que meu carro tinha que estragar agora. Glória a Deus que esse trabalho está me irritando hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ter um momento aqui de internalização. Glória a Deus que esse cliente do inferno apareceu hoje, sexta-feira. Que os enviados tá à disposição, não tá? E esse tem horário marcado na sexta. Alguém mais concorda comigo que tem uns enviados que é na sexta-feira que é marcado o encontro? É dia de legacy, é claro que o capeta vai deixar a melhor arma para sexta-feira. Ao invés disso... Você já começou na segunda, gente. Nossa, a ladeira só despenca. Misericórdia. Glória a Deus que a ladeira desceu rápido. Tô zoando. A partir disso você vai ser grato. Obrigado, Deus, porque isso é uma grande oportunidade da minha fé ser provada, como a gente já falou aqui nos últimos 2 meses sobre os Unbroken. Obrigado que isso é uma ótima oportunidade de me ensinar. Obrigado que isso aqui eu posso aprender e ser uma pessoa melhor. Obrigado que isso aqui não me afetou. Obrigado que eu não morri. Obrigado que eu não tive isso, aquilo. Consegue trazer a gratidão genuína? Combinado? E por último, Hebreus 12:2. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fatigueis desmaiando em vossa alma. Queria que vocês colocassem de pé, porque esse último é o mais importante de todos, eu guardei ele para o final. Não adianta você ver com fé, com coragem, com gratidão, não adianta nada disso se você olhar com generosidade, mas você não primeiramente fixar os seus olhos em Jesus. Jesus tem que ser o primeiro olhar, o último olhar. Jesus precisa ser aquele que nos leva a olhar continuamente. Jesus precisa ser aquele que atrai a nossa atenção, que chama a nossa atenção mais do que o pecado, que chama a nossa atenção mais do que qualquer outra coisa. Isaías 45:22 também diz: olhem para mim e sejam salvos, vocês todos os limites da terra, porque eu sou o Deus e não há outro. A nossa salvação só está em um lugar, e em Jesus, e é só olhando para Ele. Eu poderia ter começado com esse que faz muito mais sentido, mas eu quis guardar para o fim, porque talvez você seja
ou cometa o erro que muitas vezes eu cometo, que é ter até bons olhos, mas achar que tem bons olhos, mas não está olhando primeiramente para Jesus. Não adianta, igreja, você querer ter fé e coragem se você não está primeiro olhando para o seu modelo de fé, de coragem, de generosidade e de gratidão. Como eu vou replicar um comportamento, um modelo de conduta se eu não vejo esse modelo diariamente? Como é que eu vou querer ter luz no meu corpo se eu não olho para a luz? Como eu vou querer ser uma pessoa igual a Jesus se eu nem sequer sei como Ele é? E como eu vou falar de alguém que eu não sei como é? Como eu vou falar de Jesus, sendo que eu nem vejo Ele? E o texto vai falar: considerem atentamente essas coisas para que vocês não desfaleçam a alma. Se a gente não olhar para Jesus, a certeza que nós temos juntos com esse texto é que a nossa alma vai morrer. Eu vou ler aqui em outra versão, para que você tenha mais clareza. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. E eu acho legal, a gente eu gosto de reforçar isso, analise a Bíblia de forma crítica, de forma profunda, melhor dizendo também. Toda vez que a Bíblia dá um conselho, é que provavelmente vai ter algo contrário ao conselho. Eu não te falo para ter cuidado se ali não precisar de cuidado, concorda comigo? Eu não te falo para prestar atenção se você não precisar prestar atenção. Eu não falo para parar se não tiver obrigação de parar. Se chama necessidade de parar. Da mesma forma, se Ele está me falando, olhem para Ele, fixamente, considerem tudo o que Ele passou, para que vocês não desanimem nem cansem, porque muito provavelmente vão vir diversas situações que vão provocar cansaço e desânimo. Concorda ou não concorda? E esse texto é pesado, porque ele dá uma referência muito específica. Veja aquele que sofreu as injustiças, para você não desanimar, porque provavelmente o que ele pode estar falando é sobre oposição e injustiça. Ele está te dizendo, igreja, e isso é muito específico para o contexto que eles viviam, mas é também tão atual. Igreja da Galácia, vocês vão sofrer muita perseguição e oposição, mas continue olhando para Jesus e repliquem o modelo dele, que assim você não desanima, assim você não cansa. Eu sei que é clichê falar o que Jesus faria, mas essa pergunta ela ainda continua sendo profunda. Se a gente fizer uma análise coerente, dedicada, o que Jesus faria diante da minha reclamação? Como Jesus se portaria diante da minha situação? Isso nos ajuda e começa a dar um norte. E eu sei que a gente esquece de fazer isso, mas se esforce junto comigo. Nós estamos colocando junto nesse lugar. De Jesus, ao invés de eu me portar mal, o que o Senhor faria? Eu quero olhar para o Senhor nessa noite. Fecha os seus olhos por um instante. Fixa os seus olhos em Jesus nessa noite. Começa a decidir, querido, no seu coração. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras Volta os seus olhos para Jesus nessa noite e começa a ver o quanto que Ele é bonito, não precisarei o quanto que Ele é manso e humilde, para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
nossa oração é: purifica os nossos olhos, Senhor. Limpa os nossos olhos de toda imundície, de toda sujeira. Começa, Senhor, a remover, por favor, em nome de Jesus, os nossos olhos, tudo aquilo que está contaminando a visão, todo filtro sujo, toda imagem distorcida, todo borrão na nossa visão, que nos faz ver com maus olhos, com cobiça, com inveja, com ganância, tudo aquilo que atrapalha a visão. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, muda a nossa visão. Também te peço, em nome de Jesus, coloca os nossos olhos no lugar certo. Pai, não só limpa os nossos olhos, mas arruma a direção do nosso olhar. Que não adianta nós termos olhos que se dizem bons, mas olha para o que é mal. Em nome de Jesus, muda a nossa visão. Muda em nome de Jesus para onde nós olhamos. Senhor, e também muda a nossa forma de ver as coisas. Pai, no lugar de tudo aquilo que era mal, coloca, Senhor, a visão de fé, de coragem, de ousadia, de gratidão, de generosidade. Coloca, Senhor, nos nossos olhos, em nome de Jesus, a nova visão. Nós temos a visão que é coerente com um cristão, é coerente com a visão de Cristo. A nossa visão é a visão de Cristo em nós. Não mais nos olhamos de forma depreciativa, de forma que menospreza, de forma que rebaixa ou reduz a obra do Senhor em nós. A partir de hoje nós nos olhamos da forma como o Senhor nos vê. A partir de hoje somos justos no olhar, somos empáticos no olhar, somos misericordiosos, somos humildes no olhar, nós somos, Senhor, gentis no olhar. Se os nossos olhos eram de julgamento, de acusação, de destruição, de amargura, olhos que tinham ódio, em nome de Jesus, hoje nós oramos, nós temos a visão de Cristo em nós temos novos olhos, nós olhamos tudo com amor, com misericórdia, com perdão, com a simplicidade do olhar de Jesus, esse olhar que um dia nos atraiu e nos constrangeu, esse olhar de amor. Foi o mesmo olhar que Pedro negando Jesus, foi o mesmo olhar que Lucas vai relatar, que Jesus olhou para Pedro, e Pedro se arrependeu amargamente do que tinha feito. Quando o Senhor olha para nós e nós vemos os seus olhos de amor, o arrependimento vem, porque esses olhos de amor e esses olhos de bondade nos constrangem. Poderiam ser olhos de julgamento, com toda a razão, mas o Senhor escolheu olhar com amor e com misericórdia. Por isso nós hoje queremos ter esses olhos que o Senhor tem, para que também esses olhos seja a partir de hoje luz na nossa mente, luz no nosso coração, luz nos nossos pensamentos, luz no nosso corpo, luz na nossa conduta, luz na nossa alma, luz no nosso espírito. Não mais olhos ruins, Senhor. E quando a gente começar a colocar o óculos, o filtro, quando nós começarmos a querer colocar os velhos olhos, Espírito Santo brada, nos incomoda, nos puxa para a direção certa. Senhor, quando os nossos olhos quiser começar a olhar de volta para o que é ruim, tampa os nossos olhos, fecha os nossos olhos de tudo aquilo que nós não precisamos ver, fecha os nossos olhos para tudo aquilo que nós não devemos ver, mas abre completamente a nossa visão para o foco, para o alvo que é Jesus. Fixa, Senhor, nossos olhos, atrai o nosso olhar para a sua beleza, e quando outros amores, quando outras paixões quiser começar a nos chamar a atenção, quando a cobiça vier, que os nossos olhos mantenham-se fixos no Senhor. Quando os nossos olhos começar a querer olhar para o lado, para aquilo que é falso, para aquilo que é mentiroso, para aquilo que engana muito bem, que os nossos olhos consigam discernir e ver que aquilo é mentira. A verdade está só no Senhor, e tudo que vem do Senhor é verdadeiro, tudo que vem do Senhor é puro. Senhor, muda a nossa visão. Quem está aqui nessa noite decidido a viver uma nova visão, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, transforma verdadeiramente, Senhor, não só mais um culto, mas o culto da transformação, em nome de Jesus.
E ainda com seus olhos fechados, eu queria te convidar a colocar as suas mãos sobre o seu coração. E que você repetisse comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu volto os meus olhos para o Senhor. Eu te entrego a minha vida e eu te peço perdão pelos meus erros. E eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna, em nome de Jesus. Eu não posso encerrar esse culto, igreja, sem antes também dar a oportunidade para você que está aqui hoje e que estava longe dos caminhos do Senhor, ou que nem sequer andava com Jesus, mas que hoje o seu coração está ardendo para que você possa voltar para o Senhor. Você não estava nem perto dele, mas você fala: algo está me fazendo querer entregar minha vida para Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite sem nenhum constrangimento, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, que eu vou orar por você especificamente, antes da gente acabar esse culto. Porque eu não vou encerrar esse culto sem orar por você, que é muito importante para nós. Aleluia. Eu já tenho uma alma. Se tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus, levanta a sua mão sem nenhum constrangimento, porque essa é a noite que Jesus preparou para você. É a noite do encontro com Jesus. Aleluia. Queria convidar, sem nenhum constrangimento, que eu quero orar de pertinho, eu junto com minha esposa. Queria te convidar, junto com a sua amiga, vem cá na frente, sem constrangimento, como um passo de fé, para nós fazermos isso junto, que isso é um ato de paixão. Uma vez que eu coloquei Aleluia. os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Se tem mais alguém aqui nessa noite, essa é a sua chance. Não sai daqui igual você entrou. Uma vez que eu Toma essa decisão em nome de Jesus. os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais e nada mais. Isso, igreja, canta ao Senhor, adora. Só quero a ti e nada mais e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Minha irmã, que decisão, hein? Que decisão. Não é para constrangimento, é para coragem. Isso é para corajoso.
Isso é para corajoso, marcou sua vida. Eu fiz essa mesma loucura há muitos anos atrás. Glória a Deus, mas tomar essa decisão de se expor e de falar, Deus, eu quero algo novo, algo inédito. É sobrenatural mesmo, parabéns. E essa igreja, você já viu que eu sou meio doido, a igreja segue a onda do pastor, né? A igreja segue a onda e a gente é festeiro, a gente é barulhento, a gente é louco. A igreja é barulhenta ou não é? E de praxe, de clichê, nós vamos fazer aquela que você já tá ligado, nós vamos contar até 3, se você é amada, vai ter confete, vai ter o povo gritando que você... E essa igreja é amorosa. O povo vai morrer de vergonha? Vai, mas a igreja é amorosa. E a graça é trazer alguém para morrer de vergonha junto com você na semana seguinte. Vamos preparar a nossa festa, igreja linda? Vamos preparar a banda, a nossa festa? Cadê a igreja maravilhosa? Cadê o baterista comigo? Cadê essa banda doida? Cadê essa galera festeira? Cadê o Legacy barulhento nesse lugar? Vocês acordaram, vocês queriam gritar, cadê o Legacy? Mais uma vez, cadê o Legacy? Vamos lá contar a banda, vamos contar a igreja. Vamos. Cadê o povo barulhento? Cadê a igreja feliz? Cadê a igreja? Cadê o 2? Tá fraco. Só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Quem está preparado para viver uma nova vida com um novo olhar, dá um glória a Deus. Aleluia. É só o começo, igreja, 2 meses. Semana passada a Cristina já entrou com os 2 pés na porta, falando das 5 orações perigosas, muito perigosa por sinal. Te aconselho a rever também essa palavra, você vai ser impactado. E agora a direção é, vai com os novos olhos. E se quiser ver de forma antiga, você está repreendido, está proibido, em nome de Jesus, amém? Amém? Então, Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, nos transforma, nos leva em paz para casa. Abençoa aqueles que já estão nas casas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar falando conosco, nos ajudando e mudando a nossa forma de ver, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Lembrando que o nosso culto continua lá no Lagoinha Coffee, momento de comunhão, celebra o Senhor, em nome de Jesus.